Fria, porque a nova ordem mundial ela tem que ter uma origem, e essa origem é o conflito entre a União Soviética e os Estados Unidos, surgidos aí ao fim da Segunda Guerra Mundial. A Europa destruída, as potências tradicionais, Reino Unido, França, destruídos, a Alemanha tentando emergir como potência na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial também destruída. De um lado do Atlântico nós tínhamos os Estados Unidos da América, grande potência ocidental, a emergência de uma nova União Soviética fortalecida pelo conflito da Segunda Guerra Mundial. Esses dois países passam a centralizar as influências mundiais e todas as relações nesse período da história conhecido como Guerra Fria. As implicações geográficas da Guerra Fria. Nós temos uma disputa por áreas de influência. Aqui fica muito claro. Voltamos ao continente africano, Oriente Médio, já a mão dos Estados Unidos, a União Soviética observando os movimentos americanos e os Estados Unidos observando os movimentos soviéticos. Qualquer conflito, qualquer problema, qualquer relação, qualquer estabelecimento de relações comerciais no contexto de Guerra Fria, pós-Segunda Guerra Mundial, está ligada diretamente aos interesses norte-americanos e ou soviéticos. Para citar alguns para vocês aqui, 1949, Revolução Chinesa, sim, Mao Tse-tung toma o poder, apoiado de forma direta pela União Soviética. Guerra da Coreia, Coreia do Norte, Coreia do Sul, conflito entre União Soviética e Estados Unidos, de maneira indireta. A Guerra Fria tomou esse nome porque não houve conflito entre Estados Unidos e União Soviética de uma forma direta. O urso e o tio Sam nunca se bateram de forma direta. Por quê? A quem interessa a destruição do mundo, gente? Vamos ser muito sinceros? O que os Estados Unidos fizeram com Hiroshima e Nagasaki no Japão, Segunda Guerra Mundial? Poderio nuclear, bomba, cogumelo, acabou. O urso, a União Soviética, ficaria para trás? Não. Se você faz, eu faço. Estados Unidos será no plano mágico. União Soviética, como é como? Organização do Tratado Atlântico Norte, organização militar. A União Soviética, por sua vez, faz o Pacto de Varsóvia. O que você faz, eu faço. Certo? Se você tem bomba nuclear, eu tenho bomba nuclear. Se você me ataca, eu te ataco. Se você aperta o botãozinho vermelho, eu aperto o botãozinho vermelho, bum, acabou. Não tem mais história, não tem mais geografia, não tem mais porque a gente assistir videoaula. Então, nunca houve o conflito direto entre Estados Unidos e União Soviética. Um ponto crucial da Guerra Fria, quando esses dois países quase entraram em conflitos diretos por uma pequena ilha abaixo da mão do urso aqui, conhecido como Cuba. Nos anos de 1962 e 63, nós tivemos um evento máximo aí, que seria a crise dos mísseis. A União Soviética desloca armamento nuclear e tático para Cuba. Os Estados Unidos descobrem, começa uma negociação comercial diplomática entre Estados Unidos, Cuba e União Soviética e Estados Unidos. Uma tríade está criada para discutir o futuro da humanidade. Pessoas racionais, como disse McNamara, responsável pelo Ministério da Defesa norte-americana, decidindo o fim da humanidade ou não o fim da humanidade. Por sorte, esses dois resolveram colocar a mão na consciência e falar assim: não vai ter conflito nuclear no mundo, não é a hora de nós acabarmos com o mundo. Embargo econômico em Cuba, assuntos posteriormente serão vistos quando discutimos a América. Algumas outras marcas importantes, a própria divisão de Berlim e a divisão da Alemanha, representando aí através do muro de Berlim, que nós temos aqui uma imagem, ainda não,
Aqui, na verdade, nós temos as zonas de influência durante a Guerra Fria. Aí eu destaco para vocês aqui a ilha de Cuba. Perceba, ela está vermelhinha, ou seja, uma área de influência da União Soviética. A própria China aqui também, certo? Vietnã, a guerra do Vietnã e a guerra da Coreia. Alguns pontos importantes. Perceba na posição central da Europa aqui, meus caros. Nós temos o que aqui? A Alemanha. Importante. Geografia. Geografia, localização. Saber onde ficam as coisas no cenário mundial. Onde acontece o conflito cubano? Qual região do mundo? Cuba, América, Península da Coreia, Vietnã, Hanoi, para Apocalipse Sinal do Coppola, vários filmes retratando na época, então vale a pena os recursos visuais além dessa videoaula. Grande problema acabado a Segunda Guerra Mundial, tanto para a União Soviética quanto para os Estados Unidos, consequentemente para o mundo inteiro. O que fazer com a Alemanha? Não dá para deixar a criança sozinha. Criança sozinha faz caca, e caca não é legal. Acabar com a Alemanha é impensável. Então temos que contratar uma babá para tomar conta da Alemanha. Quem será essa babá? União Soviética, Estados Unidos, França e Inglaterra. Dividem a Alemanha em zonas de influência administradas. A parte oriental, República Democrática da Alemanha, ficaria a cargo de administração da União Soviética, enquanto a República Federativa da Alemanha, pertencentes de forma indireta a Estados Unidos, França e Reino Unido. Pensando como estava a França, voltando, como estava o Reino Unido. Pós Segunda Guerra Mundial, quem sai nessa muito bem é Estados Unidos e União Soviética, que passam a administrar a Alemanha em garantir essa influência, certo? Na Alemanha nós temos a capital Berlim, e Berlim também passa a ser administrada pelos dois sistemas políticos. Pegamos Berlim, dividimos Berlim ao meio, a parte oriental, a parte ocidental. Ocidental capitalista, oriental, nós temos então a emergência do socialismo, perfeito? O lado capitalista cresce demais, o lado socialista não acompanha esse desenvolvimento, essa reconstrução. O lado socialista resolve decretar o embargo de Berlim, ou o bloqueio de Berlim, já que Berlim estava no lado oriental da Alemanha. Tensão, discussão, conflito? Não, não temos conflitos. Temos acordos diplomáticos. Permite-se o avanço de rotas aéreas para Berlim Ocidental, partindo da Alemanha Ocidental. Para resolver o problema, em 61, a União Soviética resolve, da noite para o dia, cercar Berlim Oriental, impedindo a passagem para Berlim Ocidental. Esse cercamento começa a construção de um muro, isolando as duas Alemanhas, ou isolando os dois lados do mundo, que nós temos então um símbolo da Guerra Fria. Aí a imagem para vocês, o Muro de Berlim. Vou apagar aqui as minhas anotações. Uma parte do Muro de Berlim, o lado oriental, soviético, socialista, o lado ocidental, capitalista. Esse muro vai ser a marca porque ele vai ficar claro a divisão do mundo leste-oeste, onde a bipolaridade pós-Segunda Guerra Mundial está muito clara. A União Soviética de um lado, os Estados Unidos, as potências capitalistas do outro lado do mundo, certo? Então, Guerra Fria, pensar no mundo leste-oeste, uma bipolaridade, certo? A Guerra Fria se arrasta, década de 50, 60, 70, 80, ela começa a apresentar o enfraquecimento.
as políticas de boa vizinhança internacional começam a se dar de formas intensas, até chegar ao final dos anos 80, onde nós temos aí a derrubada de um símbolo, e esse símbolo, o Muro de Berlim. A iniciativa parte dos alemães orientais, da Berlim Oriental, que com picaretas, marretas, machados, cadeiras, mesas, com a mão, pedaço do próprio muro, são lançados contra o muro, numa tentativa de mostrar que acabou o socialismo, acabou a opressão desse regime. Nós queremos ser o que sempre fomos, que era uma única Alemanha, uma única Berlim. Não existe mais essa ideia da divisão do mundo em leste e oeste. 89, derrubada do Muro de Berlim, fim simbólico da Guerra Fria, que acaba de fato em 91 com a desintegração da grande União Soviética e o surgimento de 15 repúblicas independentes. Certo? Acabamos aí nessa história a nossa tão temida, ou tão estudada e tão querida, até os dois termos são muito parecidos, o temor e o querido estão lado a lado, porque a gente foi fundamental para entender a relação mundo hoje e tudo o que aconteceu nesse período, ok? Partiremos agora para uma nova fase, que seria a nova ordem mundial, ou seja, o mundo sem a Guerra Fria.